não daria por causa dos estudos dela lá, né? Uhum. Aí ela falou que da próxima ela vem e participa. Você tá conseguindo me ouvir bem, Rafa? Eu ouço bem, Dani, ouço bem. Tá cortando, tá tendo... Porque o meu computador tá com um probleminha no som aqui. Não, por enquanto eu estou ouvindo perfeitamente, não está cortando nadinha. Tá, se der algum problema, eu entro pelo celular e aí a gente tenta ver, porque eu fui fazer outra web com o Antônio Carlos e deu problema, eu não ouvi nada. Tá. Não, por enquanto está tudo bem. Uhum. Gostaria de saber de você. E você? Tá tudo certo. Gostaria de saber de você com relação às análises. Você gostaria de me falar alguma coisa, qualquer coisa com relação ao seu trabalho, antes de eu passar para o que eu tenho para falar com você? Sim, tenho. Quando você me mandou aquele áudio na segunda-feira, até aquele momento eu achava que eu não tinha feito nada bom. Uma insegurança tremenda. Uhum. E ainda acho que falta coisas, né, naquelas análises. E talvez seria uma coisa de sentar novamente e conduzir melhor, talvez falar um pouco dessa linguagem, das características linguísticas que ele usa, que eu acho que eu falei pouco. Eu acho que eu fui muito para um lado de ethos mesmo, de analisar ele, né, e tudo, de analisar o que ele quer passar, que eu acho que é isso que é o que o Miguel fala. Uhum. Mas eu não analisei linguisticamente, né, gramaticalmente, algumas coisas assim. Eu falei algumas coisinhas, mas eu não sei se está certo. Porque eu fiz também, professora, eu posso falar assim, vinha na minha cabeça, eu fui escrevendo. Fui escrevendo, escrevendo. Eu nem reli, eu não reli. Eu não fiz uma reescrita, uma releitura, né? Não fiz uma refação. E fiz daquele jeito, meio desconexo, sem colocar em formatação nenhuma, porque eu pensei, depois eu vou tentar formatar isso para ficar bonitinho. Uhum. Porque o da Camila, ela mostrou, quando ela mandou a tese dela, tá bem organizadinho, né? Em blocos, em tabelinhas. Ficou bem bacaninho aquele jeito ali, né? Que ela fez. Aí eu não sei, assim... Essa foi uma angústia que eu fiquei esses dias sem conversar, né? E teve uma também que eu estava escrevendo, e chegou um momento que eu falei, eu não sei mais, não sei como escrever mais. Aí foi naquele ali que eu parei. Aí só fui mexer de novo uma semana depois, nas 5 que faltavam. E aí escrevi pouquíssimas coisas naquelas últimas 5, porque eu não estava acreditando muito no que eu escrevi anteriormente, entendeu? Entendi. Ótimo. O que eu posso te falar é o seguinte, a gente tem uma primeira versão da análise. Eu fiz, então, a leitura que você não fez, eu fiz a correção, eu fiz a formatação já. A gente tem a primeira versão, então, das suas análises, e você vai poder depois acrescentar mais algumas coisas, caso queira. Entretanto, para essa próxima semana, você não vai mexer mais na sua análise, você vai mexer em outras partes, e aí a gente vai caminhar para a finalização do seu artigo já, tá? Você é a minha primeira orientanda a já finalizar. Eu vou te mostrar aqui o que a gente tem e o que você vai fazer, tá bom? Eu coloquei já no seu artigo o que você vai falar em cada uma das partes, para a gente poder finalizar essa primeira versão do artigo e depois, caso a gente tenha tempo e a gente tenha disponibilidade, aí a gente acrescenta, melhora mais algumas coisas, aí fica só mesmo aquele arremate, né? Então, eu vou apresentar. Eu comecei do zero, estou sendo a primeira que estou mais adiantada. Exatamente. E angustiadíssima com esse começar super do normal, zero. Dani. Super normal. Super normal isso acontecer, porque foi do zero, mas você tá dando conta do recado maravilhosamente bem. Deixa eu só encontrar aqui. Eu acho que é porque era o que eu queria fazer, sabe? Eu acho que isso deu liga, sabe? Eu consegui
parar e pensar nisso. Acho que isso ajudou também. Ótimo. Porque também, se eu tivesse ficado na algo que eu não queria fazer, talvez eu tivesse ficado enrolada. Muito provavelmente, muito provavelmente. Ah, eu amei esses memes. É, né? Maria Eduardo Não, levantou. Maria Eduardo, eu adoro também. Dani, apareceu, vê se vai aparecer o seu curso. Apareceu. Ótimo, olha só. Esse aqui é uma sugestão de título para você, mas você pode modificar, tá? Ah, muito legal, padre digital. Bacana. Foi uma ideia, porque como eu fui montando os artigos de vocês, eu fui colocando assim, e aí depois fica a critério de vocês, é claro, conversando comigo, modificando ou não. Mas o meu interesse eu faço isso, eu fiz isso no trabalho de vocês, porque eu faço isso no meu trabalho, nos meus trabalhos também. Sim. Eu deixo o título com o maior número de informações. Então, aqui eu tenho o nosso referencial teórico e e o nosso corpo. Isso, para que o nosso leitor já saiba de cara o que ele vai encontrar. E aí, porque eu gosto de colocar um título e um subtítulo. Um título mais divertidinho, mais e depois a gente coloca uma especificação. Aí aqui é a folha de rosto, que eu já preenchi direitinho com os meus dados e tudo mais. A ficha catalográfica, a biblioteca é que vai fazer para a gente. Então, eles deixam será elaborado por um profissional bibliotecário, depois do envio da versão definitiva. Mas essa folha, ela tem que ficar aqui para ela poder ser substituída, sabe? O resumo vai ser a última coisa que a gente vai fazer de tudo, então não precisa mexer no resumo. Ótimo. O sumário, depois que a gente terminar de escrever tudo, aí que a gente vai ter a paginação certinha, e aí a gente monta o sumário. Ótimo. Sim. Aí, dessa vez, eu vou te mandar o seu arquivo, tá? Eu já vou te mandar o seu artigo para você já fazer as modificações dele. Aqui na introdução. Só rapidinho, eu posso colocar ele no Drive lá para mim? Ou se você acha melhor já me mandar pelo Drive? Eu prefiro mandar por e-mail, porque no Drive às vezes pode desconfigurar. E aí não é muito interessante, tá? Sim, é importante, eu já vou colocar aqui na formatação certa. Vai ser Arial 12, 1,5, tá aqui, parágrafo 7pt certinho, é isso mesmo. Então tá, na introdução o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é introduzir o tema do ethos de modo amplo. Você vai falar do ethos de modo amplo, tá bom? Depois você vai tratar da importância do ethos, do estudo do ethos, ao se utilizar os conteúdos produzidos em contextos cotidianos. Lembra aquela orientação que o professor Mengueno deu para a gente? Que você coloca no seu texto, mas é importante que a gente coloque aqui na introdução. É do geral para o específico. Então, a gente fala do ethos. Por que é importante estudar os ethos a partir desse... O retórico é o ethos... O mais importante é você focar nessa importância do estudo do ethos a partir de textos produzidos no cotidiano. Internet. E no cotidiano. Para, a partir do cotidiano, a gente passar para o da internet. Fechar com o da internet. Porque a gente está afunilando. Então, geral, é aquele artigo dele. Exatamente. E aí, nessa segunda parte, você vai se inspirar no artigo do professor Menguenot, e daqui você vai linkar. Por quê? Assim, se a gente vai utilizar conteúdos produzidos em contextos cotidianos, por esse motivo, nós escolhemos analisar o padre Fábio de Mello. Ou seja, porque ele representa você vai falar por que o padre Fábio de Mello é uma figura interessante para ser analisada, sabe? E aí você vai falar realmente dessa relação dele com a internet,
com essa que ele representa uma quebra de paradigma do que é ser um líder religioso, tudo mais, você vai falar realmente daquilo do seu interesse. Por que que você acha que o Padre Fábio de Mello é interessante ser analisado? Sim, professor, eu vou até te mandar um print. Hoje ele acabou de postar. Foi agora, finalzinho do dia. Eu olhei agora, antes da gente começar, estava aqui olhando. Aí ele postou um videozinho de um padre de algum lugar e uma criança, eu acho que estava recebendo uma bênção. E na hora que o padre levantou a mão para abençoar, a criança foi bater a mão, tipo assim, toca aqui, não tem? Foi muito engraçadinho. E aí ele faz uma fala reflexiva, porque o padre começa a rir na hora da bênção. E aí ele reflete isso, de como que a vivência que ele teve, que ele foi criada do padre ter essa visão de ser sisudo, calado nesse momento, né, da homilia e tudo, e ele vê que ele se coloca na frase dele, quando ele escreve, ele se coloca, e nós conseguimos vencer isso, hoje a gente representa essa linhagem que consegue rir e brincar nesse momento tão, como é que eu posso falar, que é um momento religioso, formal, né? Formal, ele faz essa fala e eu achei bem legal, que é uma coisa que eu posso também, né, trabalhar para poder escrever sobre isso. Pode. Isso daí eu acho que você pode colocar lá nas suas considerações finais. Não é interessante, não é interessante você analisar mais nenhuma postagem, não, porque a gente tem uma quantidade limitada de páginas também, tá? A gente já está com 23 páginas, você ainda vai ter que acrescentar algumas coisas e a gente só pode colocar no máximo 30. Então, você pode pegar essa parte aí, essa postagem, um trecho da fala dele, para colocar lá no final, e aí eu vou te mostrar onde você pode colocar isso, tá? Depois, você vai apresentar o objetivo geral do seu trabalho e a partir de qual corrente teórica você vai trabalhar. Então, você, neste parágrafo, neste parágrafo, você vai falar qual é o objetivo geral do seu trabalho e, para alcançar tal objetivo, nos baseamos no estudo do ethos do Dominique Menguenot, e aí você coloca tudo, assim, Dominique Menguenot coloca os anos das obras dele, tudo mais que você vai utilizar. Eu usei, Isso. E depois você vai terminar a sua introdução apresentando o seu artigo, ou seja, dizendo o que constará em cada uma das partes. Aí você fala, no capítulo iniciamos com as reflexões teóricas, apresentamos como Dominique Menguenot pensa o ethos, blá, blá, blá. Enfim, você vai olhar o seu artigo e vai, ali em cima, dizer em uma linha, ou em 2 linhas, em um período, dizer o que vai ter em cada uma das partes. Nessa parte eu vou falar isso, nessa parte eu vou falar isso, nessa parte eu vou falar aquilo. Pronto, acabou. Essa é a sua introdução. Tá claro? Beleza. Ótimo. Claro. Aqui a gente... E é bom quando fica gravado que eu vou lá e ouço de novo, vejo de novo. Perfeito. Aqui o referencial teórico ou revisão de literatura, eu gosto de deixar só referencial teórico, tá? Aí aqui todo o seu texto, tudo aquilo que você mandou, já está aqui formatado, bonitinho, certinho. Ó, metodologia da pesquisa. A gente não falou sobre a metodologia, né? Como assim? A gente não conversou sobre ela, eu mandei, mas você não... É porque tá ok. A gente faz alguma modificação depois. Por enquanto, já está bem adequado. Por exemplo, agora, antes de entrar, a gente dá uma olhada. Aqui é o resultado da pesquisa. Nesse caso, você só vai... Quem apareceu, professor? Oi? A quem apareceu. Peraí, eu estou na sua... olha quem está aí, é que eu estava olhando só o seu artigo. É, porque ele chegou aqui perto de mim. Sem problema. Você precisa fazer alguma coisa? Não, ele só chegou perto de mim, não quer ficar lá no quarto. Então tá bom, vamos continuar aqui. Aqui, Dani, no resultado da pesquisa, o que você vai me dizer? Você vai descrever como foi feita a coleta dos dados, então você vai fazer uma descrição de como que você chegou a esses
a essas postagens, tá? E aqui você vai organizar, você vai fazer aquela tabelinha de que você tanto gosta da Camila, você vai organizar as postagens que serão analisadas. E essas postagens, elas serão feitas, essa organização vai ser feita a partir das categorias definidas. Porque você colocou algumas categorias lá, eu fiz uma modificação, e aí você pode montar essa tabela a partir dessas categorias que eu vou mostrar para você agora. Eu pensei nisso aí mesmo, de fazer essas tabelinhas a partir das categorias. Perfeito. Isso vai entrar aqui, em resultado da pesquisa, que você vai apenas apresentar aquilo que vai ser analisado. A análise vem depois e ela já foi feita, tá bom? Aí agora, aqui é somente uma apresentação. Agora, a gente pega isso que foi apresentado, mistura com a teoria que a gente apresentou aqui em cima. E aí a gente tem as nossas análises. E aí, o que eu coloquei? A primeira que eu coloquei é o Pablo Fábio de Mello versus Evaristo Costa. E aí foi colocando. Uma coisa que eu preciso muito que você faça é que coloque as referências das postagens. Onde que você vai colocar? Aqui no final. Ó, eu já coloquei aqui, ó, número 1. Aí você vem e coloca disponível em e copia o endereço da postagem e coloca a data de acesso. Acesso em 30 de junho de 2020. Oi? Como é que eu vou fazer isso no Instagram? Você pode... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Você pode? Porque eu nunca fiz isso com o Instagram. Vamos ver aqui. Vamos ver... Que eu entro pelo celular. Eu acho que eu nunca entrei no... Você vai ter que entrar pelo computador. Você está vendo a minha tela? Tô vendo. Então, eu estou entrando no perfil do Padre Fábio de Mello, certo? Você está vendo ele? Tô vendo. Ótimo. Então, você vem aqui pelo computador. Vamos ver aqui se a gente acha uma que você analisou. Esse Evaristo Costa vai estar lá embaixo. Não tem problema. É só mesmo para eu te mostrar que aí a gente já faz, já coloca... Eu acho que passou uma. Agora. Eu estava querendo uma que fosse mais fácil de localizar. Ó, então você vai entrar pelo computador para você conseguir acessar. Então a gente tem essa aqui, né? Que você analisou. Certo? Beleza. É isso aqui, ó, aqui em cima. Você copia. Tá? Beleza. Então deixa eu jogar aqui só para ter certeza. Isso, é isso aqui mesmo. Então você vem, copia, vem aqui no seu artigo, ó, anota essa aqui, ó, 2. Você já vem aqui e joga disponível em, acesso em, quando nós acessamos. Isso, é quando nós acessamos. Hoje é dia 21 de outubro de 2020. Pronto, foi quando a gente... Não precisa ser a data que eu colhi ela, não, que eu fui lá e peguei ela para analisar. Seria o mais adequado. Mas, quando eu coloco isso daqui, eu estou dizendo o seguinte: esta imagem estava disponível neste endereço, nesta data. Se ele apaga amanhã, já não é nossa responsabilidade. Sim. Entendeu? Você vai fazer isso para todas. Então, eu já fiz isso daqui para... Eu até tenho como saber a data que eu fiz os prints, porque eu fui mandando para mim. Sim, eu vou ter, então, que copiar ela lá, porque aí eu coloco a partir da data que eu recolhi, fiz a coleta. Perfeito. Pode ser. Porque eu acho que vai ficar melhor para a gente poder não... Porque, por exemplo, se já apagou... Verdade. Não é? Eu tenho... Porque o que eu fiz? Eu fui printando e fui mandando no meu acontece que se já apagou, você não vai conseguir copiar o endereço, porque ele já apagou. Entendeu? Então, é importante que você já veja se está tudo lá. Eu acredito que esteja.
porque as postagens que foram escolhidas, elas não são polêmicas, não, para apagar, tá? Então, então, a primeira categoria é essa, Padre Fábio de Mello versus Evaristo Costa. Aí a gente tem aqui... Segundo, direitos humanos e racismo. Então, essa é a segunda. Sim. Aí tem essa postagem, tem essa postagem, tem essa postagem. Pandemia é a terceira categoria. Tem essa, tem essa aqui. E a quarta, vaidade. Por quê? E acabou, são só essas. Por que eu retirei os memes? Porque o meme, a gente está repetindo um ethos discursivo que já aparece nessa relação dele com o Evaristo Costa, que é a questão do humor, que é a questão... Então, como a gente tem uma quantidade máxima de páginas e você estava chovendo no molhado, estava repetitivo, estava desnecessário, então eu deixei somente essas que vão apresentar esses traços mais interessantes para a gente, tá? Essas análises, elas já estão boas, mas depois que a gente terminar todo o seu artigo, se você achar que pode melhorar, vai ser só aquele adorno, só aquele... para deixar ainda mais interessante o seu trabalho. Então, lembrando para você colocar todas essas coisas aqui, tá? Pois não. Sim. E na última ali de vaidade, a gente não poderia colocar uma palavra que não fosse talvez vaidade? Que fosse... Pode, claro. O que você tem pensado? Porque eu não vejo assim como... Eu não vejo como uma vaidade, uma coisa... Ele é um homem vaidoso, se cuida. Mas eu acho também que tem um papel ali de um ethos de mostrar para o outro como que ele... Tipo assim, é como se fosse uma responsabilidade dele se cuidar, para que o outro entenda que ele tem que se cuidar também, sabe? Essa coisa da... E aí eu não sei, talvez se a gente colocasse uma outra palavra. Claro, sem problemas. Eu só pensei em uma palavra que fosse emblemática, porque a gente não pode colocar nessas categorias frases inteiras, né? É uma categoria, então a gente precisa pegar uma palavra que englobe isso. Eu pensei em vaidade por conta do ethos, é sempre pensando no ethos. Então, é o ethos de um homem que gosta de se cuidar, de possuir um corpo saudável, de vestir-se bem e viajar. Então, isso aqui estaria relacionado a essa ideia de vaidade, mas você pode colocar autocuidado, por exemplo, que é uma palavra mais eufemizada, né? Vaidade realmente é um pecado capital, inclusive. Então, não seria muito interessante que a gente colocasse, mas enfim, você pode pensar. Mas autocuidado também eu não gostei. Tudo bem, o trabalho é seu. Você não é legal, fica estranho, é autocuidado. Numa outra vou pensando. Depois, talvez até fique vaidade, mas assim, talvez ir pensando numa palavra que encaixa. São propostas, são sugestões. E aí, eu acrescentei apenas uma coisa aqui, que você não falou da legenda dele, né? Que ele, apesar dele colocar essa foto todo fashion e muito sério, assim, ele leva isso na legenda, né? Na brincadeira, que é saudade do tempo em que tomava banho e trocava de roupa. Então, ainda que ele poste essa foto pretensamente vaidosa, ele foge desse lugar de um homem que se leva muito a sério, né? E aí eu coloco que a sua legenda faz piada da situação vivida, mostrando mais uma vez o seu caráter zombador e bem-humorado, no sentido de ser capaz de rir de si mesmo. E aí você pode também modificar, isso daqui é só mesmo uma sugestão para a gente falar também da legenda, tá? Então, essa aqui é são suas análises. E aí você vem para as considerações finais, essa parte você também vai ter que fazer essa semana. Você volta e fala de novo um pouco do ethos discursivo, do que é o ethos discursivo e tal. Aí você pode começar assim: a presente pesquisa teve como objetivo, blá, 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 com o padre Fábio de Mello, a partir do conceito de ethos discursivo, de
principalmente Dominique Menguenot, ano tal, e autores tais. Aí você vem e fala, você fala da figura do padre Fábio de Mello no geral, né? No geral, quem é o padre Fábio de Mello. E aí, por que eu coloco dessa maneira? Você fala do ethos discursivo, fala do padre Fábio de Mello, para depois relacionar padre Fábio de Mello e ethos discursivo. Entende? Sim. Então, é essa a pegada. E aí você vai falar do ethos discursivo que ele promove por meio das mensagens. E aí você vai pegar as informações que foram construídas na análise. Aí você vai falar que ele é um homem bem-humorado, a favor de direitos humanos, enfim, tá tudo lá na sua análise, é só mesmo para você dar aquele fechamento. E, por fim, você apresenta outras reflexões, se elas existirem, que você acredita ser relevante nesse momento, né? Por exemplo, esta possibilidade de ser uma figura que quebra um pouco o paradigma do sacerdote tradicional, e aqui nesse lugar você pode colocar um trecho dessa postagem de hoje, se você achar que é interessante. Na verdade, não é uma postagem, é a legenda. Ele coloca um vídeo né, desse padre, é o último vídeo lá, se você entrar depois, quando você tiver é o último vídeo, e ele coloca a legenda. E na legenda ele fala desse novo fazer deles, né? Sim. Como que isso mudou, né? Mas acontece quando eu falo postagem, é porque a postagem ela não é só a imagem, ela é tudo aquilo que a pessoa escreve naquele momento. Então, a postagem é a foto e a legenda, porque foi aquilo que ele postou. Ele postou um texto também, logo abaixo, sabe? Isso. Não é só a foto. Eu lembro que no início você falou que não era para eu poder pegar informações da legenda, lembra? Pois é, a ideia não era essa. Mas a partir do momento em que você coloca no seu trabalho trechos, você escolhe colocar a legenda, então ela faz parte já do seu corpo. Faz parte. Se você pegar apenas... Porque, por exemplo, aqui você pega só uma imagem. Não sei se ele escreveu alguma coisa. Não escreveu. Então, não tem legenda. Ok, aqui ele já escreve uma legenda e você coloca no seu trabalho. Se você optou por colocar no seu trabalho o que ele escreve, isso quer dizer que é relevante para você, senão você teria cortado. São escolhas que você faz enquanto pesquisadora. Então, se você acha que não é interessante falar nada da legenda, tudo bem. Só a postagem fica boa. Mas aí você vai ter que realmente chegar aqui e cortar a parte da legenda. Você vai ter que deixar só a foto. Não, eu acho que tem que manter, porque eu achei tão importante, porque tem partes que ele conversa, ele coloca a foto ou o negócio, e ali na legenda que ele faz a interação dele real, aonde ele coloca que ele demonstra mesmo aquele ethos discursivo. Ótimo. Entendeu? Excelente. Do seu seguidor. Perfeito. E aqui, então, as considerações finais são essas, e aqui nós temos as referências bibliográficas, que eu já coloquei na ordem, né? Na ordem alfabética. Sim. Aqui, e na formatação. Se você utilizar mais alguma coisa, você pode colocar... Eu vou ver se eu coloquei tudo. Depois eu vou conferir para ver se eu coloquei tudo. Perfeito. Isso mesmo. Então é isso, Dani. E aí você fazendo isso essa semana, a gente tem a primeira versão do seu artigo e já pode começar a estudar para a defesa. Tá. É muita coisa para essa semana, né? Pois é, mas acontece que é muita coisa, mas não é difícil, porque você só vai realmente organizar o que eu fiz, e a conclusão é dizer o que foi feito. Pronto. Exatamente. Por isso que eu coloquei para você fazer tudo essa semana, porque são duas coisas iguais. Primeiro, você vai apresentar aquilo que você vai dizer, e depois você vai fechar aquilo que você disse. Disse o que eu fiz. Eu queria conversar com você um pouquinho. Eu tenho muito, assim, agora é uma conversa também um pouco fora, assim, da orientação.
Sim. Eu não sei se você poderia me dar essa luzinha. Conversei com o Antônio Carlos, eu e uma colega, a gente está muito interessada em tentar o mestrado de humanidades. Legal, parabéns. Isso, mas eu não tenho um projeto, não sei nem como começar isso. Aham. E assim, não é que eu estou te pedindo para você me orientar nisso não, mas assim, para você me dar uma ideia assim, do que eu poderia, sei lá. E aí seria com ele, com o Antônio Carlos, né? Porque ele trabalha prática, acho que é prática de ensino. Sim. Prática, Então, acho que é Dani, isso. eu tenho. Muito disso eu não gosto de fazer, porque se for para fazer, aí eu acho que eu não vou dar conta. Sim. Então, eu tenho um pouco, eu vou ter um pouco de dificuldade para te ajudar, porque eu não conheço o programa de humanidades, o mestrado ainda, sabe? Eu ainda tenho pretensões de atuar no humanidades, mas eu não conheço. Então, eu não sei da dinâmica, sabe? Seria interessante que você procurasse professores que já atuam nesse programa, né? O próprio professor Antônio Carlos. Ou então... A gente comentou com ele. Hã? Comentei com ele e falei com ele que a gente tinha interesse, mas daí eu falei com ele, eu tenho já uma formação que tem um diploma em serviço social. Sim. Mas o nosso de letras não vai sair antes, porque até o dia 5. Sim. Aí ele pegou e falou, não, tenta que a gente resolve. Essa foi a fala dele, mas ele ficou meio ele falou, tenta que a gente resolve, é meio difícil, porque depois vai ficar o meu diploma de serviço social, não vai adiantar nada, né? Aí... não, mas se ele disse, ele pode confiar. Se ele disse, pode confiar, pode fazer. E também o precinho, né, da inscrição não é baratinha. Aí eu falei, acho que tá 150, eu acho, 200. Salgado. Salgado. Mas assim, não seria um problema, né, para mim tentar. Mas aí eu pensei assim, só de conversar com você e saber se isso que eu quero trabalhar, por exemplo, análise de discurso, dá para eu trabalhar dentro de humanidades, se daria para eu fazer algo a partir disso, de um pré-projeto, para poder fazer um mestrado. Acredito que sim. Acredito que sim. Você já deu uma olhada no edital? Você viu o edital? Sim. Então, e aí tem as linhas de estudo. Então, tem alguma coisa na área de linguagem? Não, tem práticas de ensino de linguagem, eu não lembro. Então, é porque eu tenho uma sensação, enfim, eu estou falando sem saber, porque se é assim... Você acha que não? Não, porque se é assim, eu tenho a impressão que o mestrado é mais direcionado não para análise linguística, mas para uma prática educativa, né? E aí, talvez, uma coisa que você pode pensar, que é algo que te interessa, é pensar de que maneira que você pode criar uma prática a partir de textos virtuais. Não sei, alguma coisa do tipo como memes, como prática linguística, sabe? Estudo de algum conteúdo a partir de postagens no Instagram. Aí eu não sei, o que eu estou tentando fazer é pegar algo que você já estuda, que é essa linguagem virtual, e tentar colocar dentro das categorias de humanidades. Mas, eu repito, eu não conheço o programa, então eu não posso realmente te falar exatamente o que seria interessante para os professores do programa. Aqui, ó, rapidinho. São 2 linhas. Práticas educativas de ensino e de humanidades. Trata-se de investigação no campo de ensino de humanidades, que aborda práticas educativas e suas diversas formas de oferta. Espaço educativo formais, e formação de professores de ensino de humanidades. Trata-se de investigação no campo de formação inicial e continuada do professor. Não é, né? Não é. Trabalho didático do professor, não. Então, é uma espécie de que eles chamam de prof-letras,
que seria direcionado para um perfil profissional, né? Sim. O Antônio Carlos seria de práticas educativas. Este trabalho que a gente está fazendo aqui, ele seria muito adequado, e isso eu posso dizer de experiência, para o mestrado em estudos linguísticos da UFES, que foi o que eu fiz. Então, eu estou assistindo as palestras do PPG, lembra que eu te mandei? Aham. Eu te mandei, né? Aí teve como é que é? Luiz Fernando Bulhões. Isso, ele falou na Semana Retra, dia 30 de setembro, eu assisti. E aí ele falou das teses e tudo, e colocou algumas lá, e saiu as suas, né, dos projetos lá. Ele participou da minha banda. Sim, mas ele colocou os trabalhos, ele foi falando dos trabalhos que foram apresentados, né, eu acho que do ano passado para cá, aí saiu, ele colocou o seu, só colocou, né, título. Que legal. Só que, que coisa chata, eles não gravam. Eu fiquei muito chateada, porque eu tô assistindo, eu falei, poxa, um conteúdo tão legal, tão bacana, eles não estão gravando. E aí quem não assiste perde. E eu acho que seria, talvez, mas ainda não saiu o edital deles, né? E aí poderia escrever